tem que dar. Ideia pra trocar, preta rara. Em Brasília é o que há. Audácia. E aí a minha história de vida é mais ou menos assim, ó. Força, determinação, várias noites em claro, revezando o meu trabalho, preta raros aliados. O que conquistei, que concretizei, são resultado das barreiras que eu mesmo quebrei. Sou fruto daqui, coração, corpo, mente, alma, espírito nativo, a flora e a fauna. Quebro o concreto, não sou objeto, tenho palavra demais pra romper meu dialeto. Guerreira brasileira, minha arma, microfone, munição, papel, caneta e o meu fone. Quem quiser parar, fica aí, eu vou me adiantar. Sempre tive força de vontade, mantenha a pulsação sana e sadia. Não quero miséria, panela vazia. Orgulhosamente rimando com sentimento, preta rara agradece a todos. 100% lutei, 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 lutei. Preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que lutei, 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 lutei. Preta rara está aqui, ó, chegando com esforço. Quem não quer ficar pra trás não dá. Eu sei que nessa vida posso muito mais. Rap nacional, feminino, original, litoral de Sampa. A garganta que não tranca pra mim. Quem me conhece, tá ligado? Minha caminhada é de alma, não é embalo. Vida sofrida, mas nunca fui iludida. Com coragem, com os pés no chão me abalo, ó. De família forte, os Fernandes são minha base. Sempre me apoiaram, até mesmo na simples frase. As necessidades que passamos fora aprendizado. Minha mãe Helena e meu pai Jairo. E quem foi que disse que sonho não se realiza? Cheguei pra provar que o abstrato se materializa. Acumulo prêmios, circunstâncias, situações. Sou a assistente dos heróis pra derrotar vilões. Preta rara, rara rima, pra evitar fadiga. Não custa pro alto e acredite porque Deus castiga. Longe de mim, querer o mal pra quem não tá atrás está estagnado. Ó galera, cada um faz a sua caminhada, seja boa ou má, mas eu não dou mole pra qualquer um vir me atrasar. Sei que nessa estrada tem serpente rastejante, gente peçonhenta que te observa a todo instante, que não adianta e odeia o seu sucesso. Tá de choradeira há 30 anos, dizendo que o rap precisa de união. Pra mim, isso é açúcar, não ajuda ninguém não. Fazendo a sua parte, cada um alvo na missão. A salvação é individual. Se quer fama, comece em gatinha, rapaz. Pega seu orgulho e sai vazado até nunca mais. Lutei, 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 lutei. Preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que lutei, 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 lutei. Preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que respeita as minas, respeita as minas, cadê? Respeita as manas, respeita as manas, respeita as monas, respeita as monas, respeita os manos, respeita as minas. É isso, respeito é bom e nós gostamos muito. Bom, eu sou a Preta Rara, canto rap há 12 anos, morei a vida inteira em Santos, atualmente estou morando em São Paulo. E o bom de vir para Brasília é que a gente sempre conhece gente nova, né? E aí eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com alguém daqui, da cidade, que é essa questão também de valorizar o que é da cidade, que é o DJ Honey. Muito barulho pro DJ Honey. De Manaus, mas agora está morando em Brasília. É nóis. Esse é o Hip Hop Rap. Obrigada, Preta. E esse é o Câmara Ligada que está no ar para ouvir o som e o pensamento dos jovens. O sistema prisional brasileiro passa por uma crise que parece não ter fim. As condições de vida são precárias e as perspectivas de ressocialização se tornam distantes para os mais de 600 mil presos do país. Falta infraestrutura, saúde e o número de rebeliões só aumenta. O sistema carcerário tem capacidade para 371 mil pessoas, mas possui quase o dobro de presos. Temos a 4ª população carcerária do mundo. Superlotação, excesso de prisões provisórias, aplicação de penas alternativas, encarceramento da juventude negra. Tudo isso será discutido nesta edição do Câmara Ligada sobre a situação do sistema carcerário no Brasil. Para participar dessa conversa estão aqui a doutora Sandra Torres, ela é juíza de Direito, e o Max Maciel, produtor cultural. Palmas
palmas para ele, gente. Empreendedor social, pedagogo, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela Universidade de Brasília. O deputado Hildo Rocha também tinha sido convidado, estava tudo certo para ele participar, mas ele está em trânsito, então ficou inviável a participação via Skype. No palco, a historiadora e rapper santista Preta Rara. Vamos conhecer mais sobre ela. Ela é rapper, professora de história, modelo plus size, ativista e poetisa. Joyce Fernandes, mais conhecida como Preta Rara, começou a escrever as primeiras rimas ainda na infância. E hoje, a artista usa o rap como objeto de reflexão social sobre a luta contra o racismo e o empoderamento feminino. Lajes e condesas sequestraram, estupraram minha raça que é linda, mas nunca cicatrizaram. Primidos caminharam, mas nunca se acomodaram. Muitas lutas históricas no mundo se destacaram. Negra mudando de cor não é normal. Em 2006, Preta Rara integrou o grupo de rap feminino Tarja Preta. Em 2013, a artista decidiu seguir em carreira solo e 2 anos depois lançou o primeiro CD, intitulado de Audácia, com participações especiais de Gog, Ieda Rios e 2 DJs, Kaique e Dandan. Nas redes sociais, a artista ganhou fama pela página Eu Empregada Doméstica, onde denuncia e compartilha as situações abusivas que as funcionárias enfrentam durante o serviço. Com vocês, Preta Rara. Batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher é fazendo rima. Que linda! Vamos lá, são muitas qualidades, né? Preta Rara, historiadora, professora de história, ativista, turbanista, são muitas coisas. Parabéns. E aí, como você define a Preta Rara? Nossa, que pergunta difícil. Não, eu defino a Preta Rara como qualquer outra mulher preta de resistência, de existir para resistir, né? Então, essa quantidade de coisas que eu faço nada mais é do que a sobrevivência. Então, a gente sempre tem que ter uma carta na manga, saca? Se alguma coisa não está indo tão bem, já tem outras coisas e por aí vai. Então, hoje em dia, eu não estou mais lecionando, mas sou professora, mas não estou lecionando. E estou cantando rap, sou rapper, faço uns trabalhos de moda plus size, trabalho de publicidade. E agora sou apresentadora da websérie que eu produzi, chamada Nossa Voz Ecoa. Audácia Produções, juntamente com Fuzue Filmes e tal. Estou bem feliz. O primeiro episódio da websérie é sobre você, Pesadona. E Isso. os próximos? Então, a websérie ela contém 10 episódios, né? E aí nós já estamos no 6º episódio, porque a gente posta nas redes sociais, no YouTube, de 15 em 15 dias. Então, o último episódio vai ser lá para janeiro. Então, o primeiro é o Pesadona, contando a história da minha vida, porque também muito se espera, quando conta uma história de uma família preta, que não tenha pai, que não sabe da sua origem. E aí eu quis mostrar a minha família, que tem um avô, tem uma avó, da onde eu vim, e várias pessoas começam a se identificar. E aí tem um outro episódio que é o Hip Hop Resiste, que eu tive o prazer de entrevistar meu grande amigo Criolo. Nessa websérie eu entrevistei a Djamila Ribeiro, que é uma mulher preta, feminista, importante também, a Clara Verbuck, que é uma escritora feminista, Luana Hansen, a Lineker, né, uma cantora lá de São Paulo, de Araraquara. Então, o intuito dessa websérie é para mostrar que, sim, o audiovisual é coisa de preta. E as O redes cinema sociais. é coisa de preta, as redes sociais também. E aí, então, como eu não via, e ainda continuo não vendo tantos pretos na TV, então a internet ainda é uma forma mais democrática para a gente poder furar a bolha e ingressar de fato e ser protagonista da nossa própria história, né? Que eu acho que é o mais importante também. Com certeza. Com certeza, é verdade. Já tem gente aqui querendo fazer pergunta, mas antes eu vou apresentar a galera que está aqui com a gente. Muito barulho, tá, gente? São os alunos do Centro Educacional São Francisco. Do Centro Educacional São Bartolomeu também. Estão aqui. E o Centro de Ensino Médio 1, todas as escolas são de São Sebastião. Parabéns, obrigada, tá, gente? Olha, já tem gente querendo fazer pergunta aqui. Opa, desculpa. Pode fazer pergunta, desculpa. Meu nome é Aline, eu estudo no SED de Bartolomeu e gostaria de saber qual foi uma das dificuldades que você enfrentou quando foi ingressar nessa carreira.
Olha, foram algumas, né? O rap é um movimento ainda machista. Só que não é critério nem privilégio do movimento hip hop. Na realidade, a nossa sociedade é uma sociedade ainda patriarcal, machista, né? E aí no rap não foi diferente. Então, uma das maiores dificuldades era, de fato, ingressar nesse movimento. Então, lá no comecinho, quando eu comecei a cantar, em 2005, nunca que eu ia me apresentar cantando rap com a roupa que eu tô, de barriga de fora. Eu uso roupa curta. Eu uso as roupas que eu acho que eu fico bem, que eu me sinto bem. E aí, naquela época, quando eu comecei, eu tinha que me masculinizar para poder ser aceita no movimento. Entendeu? Então, tipo, a mina que canta rap, a gente já chegava como, né? E aí, meu, que tá, tal. Continuo chegando assim? Continuo, só que agora é de sainha. Entendeu? Entendendo que eu posso utilizar a roupa que eu quiser e as pessoas têm que parar para entender e receber a mensagem, né? Mas a maioria das mulheres, quando ingressam no movimento hip hop, elas se masculinizam para poder ser aceita, para poder ser ouvida e para poder ser respeitada. Porque a imagem da mulher ainda de menininha no movimento hip hop é meio que, na gíria que a gente fala, né? É meio que escama, meio que suspeita. Fica assim, será que ela tem que cantar? Será que ela canta? E muitas das vezes também a mulher é testada, né? Então, o cara fala que canta rap. Pô, da hora. Ela também canta rap. Mina? Canta aí, então. Né? Você tem que testar. Sua palavra não é válida. Fala pra gente um pouco sobre a página Eu Empregada Doméstica. Por que você resolveu criar? E essa repercussão enorme que está tendo, né? Bom, antes de tudo isso, antes de ser rapper, modelo e tudo mais, eu fui empregada doméstica durante 7 anos. E aí passei por várias situações de humilhações. Resquícios ainda de uma abolição não conclusa nesse país, né? O que eram os escravos domésticos há 130 anos apenas, né? Porque a abolição só acabou há 130 anos, deixou de ter escravidão no Brasil. É o que são as trabalhadoras domésticas hoje em dia. E aí eu passei por diversas situações de não poder me alimentar na residência, fazer a comida, não poder me alimentar, não poder utilizar o banheiro da casa, pelo simples fato de ser trabalhadora doméstica, não poder utilizar o elevador social, sabe, essas coisas. E aí, já sendo professora, me veio à memória todos esses relatos, eu resolvi postar na rede social e viralizou. E quando eu postei, eu sempre falava no passado, né? Porque eu falei, 2016, e meu último emprego era 2009, eu acho que as coisas já avançaram. E aí, para minha surpresa, não. Vieram relatos de meninas da minha idade, ou meninas mais novas, falando, olha, ontem a minha patroa me deixou trancada, porque ela só me libera quando ela chega do trabalho. E aí, meu horário de sair é 6 horas, mas às vezes ela chega às 10, 11 horas da noite, eu tenho que ficar esperando. Então, foi um susto e foi algo muito rápido. Hoje em dia, a página tem mais de 150 mil seguidores e a gente posta relato dessas trabalhadoras domésticas. Que, no Brasil, o trabalho doméstico não pode ser hereditário para as mulheres pretas, né? Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi e, consequentemente, eu fui. Só que a minha felicidade aqui hoje é dizer que ninguém da minha família, mais nova do que eu, não é mais empregada doméstica. Então, a gente furou essa bolha e as meninas estão conseguindo ingressar na universidade também, que é lá o lugar dela na sala de aula também. Essa semana teve um post desses, né? De uma moça que não pôde usar o banheiro e a patroa demitiu e ainda ameaçou, né? Vou botar isso no Facebook, você não vai mais conseguir trabalho. Eu recebo relatos iguais a esse quase que semanalmente. Esse viralizou quando a gente postou na página, porque era print, né? Uhum. Print de um aplicativo. Então, estava lá escrito, né? E aí as pessoas viram que é o que está ali, não foi manipulado. Uhum. Mas, infelizmente, a gente ainda sofre dessa mazela. Tem mais uma pergunta aqui, pode fazer isso. Então, eu sou Gabriel, sou conhecido como Gabranjo, sou de São Sebastião. E... tá preta e tá... Assim, com a crise carcerária que temos hoje no Brasil, você acha que a redução da maioridade penal seria uma solução para nós jovens e tal, para a criminalidade jovem acabar? É isso. Não, negativo. Reduzir nada, não tem que reduzir. Gente, é assim, a gente tem que entender que a gente vive num país totalmente precarizado, né? Precarizado de cultura, nos é negado várias coisas. Eu costumo dizer que a população pobre e preta, ela morre mesmo estando viva, né? A partir do momento que destrói e mata a nossa autoestima, destrói os nossos sonhos, a gente não consegue sair e ter outras perspectivas. Então, assim, eu, enquanto professora, o caminho é
educação. Então já dá para ver que tem algo muito grave, muito errado nesse país, a partir do momento que se constrói mais cadeia do que escola, né? Então existe uma indústria carcerária aqui no Brasil, de construir mais cadeias do que escola, entendeu? E a gente já sabe que está aí a cadeia, o presídio, ou qualquer nome que se queira dar para aquele espaço, dificilmente consegue ressociar alguém, reabilitar, vamos dizer assim, colocar essa pessoa de volta à sociedade, né? É claro que existem vários casos, sim, mas, é totalmente precário lá também, né? Então, eu acredito muito na educação e com a diminuição, não tem que diminuir, porque são crianças, porque se desse uma oportunidade de fato e mostrasse os caminhos, com certeza as pessoas iam escolher outros, né? Na escola, se você pudesse ter, por exemplo, escola período total, de manhã você tem as matérias que a gente é obrigado, ou quem gosta não é obrigado, mas está lá as matérias na grade curricular, e à tarde o adolescente poder escolher o que ele quer fazer. Eu sempre falo que na periferia, em vários lugares, existem gente fantasiada de mecânico, fantasiada de doméstica, fantasiada até de advogado. Entendeu? Por que é essa fantasia? São pessoas que realmente querem fazer outras coisas, mas pelo fato de a gente viver no mundo capitalista, acaba nos levando para uma profissão que é mais rentável, né? Então, às vezes, você está numa profissão que você não quer ter, mas você tem dinheiro com essa profissão, saca? E isso poderia ser muito bem peneirado nas escolas. Imagina como o mundo seria feliz se cada um realmente fizesse o que quisesse fazer, né? Eu fui empregada doméstica durante 7 anos porque eu era obrigada. Eu tinha que ajudar a minha mãe a se alimentar, ajudar a minha família. Mas o que eu realmente queria era estar aqui do jeito que eu estou hoje. Vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo, mas antes mais Preta Rara. Arauto é o mensageiro da guerra. Tanto ele pode transmitir coisas boas ou coisas não tão boas. Isso que significa arauto. Aí eu falo que graças ao arauto sobrevivi. O arauto nada mais do que a consciência, ouvir nossa consciência também. Na vida que se leva é o aprendizado, e o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém pra muitos não é pra pouco dizer a verdade. Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade. Na cidade, às margens da sociedade, sou sombra na estrela que brilhou no passidade. Mas pra quem quer ter razão, um dia também pôr na selva todo dia um leão dizer amém. Onde estava a vergonha na cara do contratante que escolheu cabelo, rejeitou os meus turbantes. Fui intitulada mão de obra barata, não enveguei graças ao ensinamento de África Bambata. Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte, ancestralidade me guiou. Navios negreiros, gemidos, tormentos eu ouço. E que se foram com o tempo, a chibata só foi trocada por uma prancheta. E esses grilhões, a caneta não arrebenta. Mas não caí, ser carne fraca nem pensar. Me levantei do anonimato pra poder reivindicar. Contrariei as estatísticas de fato. Mulher de orgulho, fina diva que não cai do salto. Tô no palco, sou professora graças ao arauto, que sempre foi meu alicerce. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para, mais uma guerreira na trincheira preta rara. Graças ao arauto sobrevivi. Graças ao arauto, graças ao arauto, graças ao arauto sobrevivi. DJ Honey. Estamos de volta com Câmara Ligada. Hoje conversamos sobre o sistema prisional brasileiro. Nossos convidados hoje são a doutora Sandra Torres, juíza de direito. Palmas para elas, galera. E Max Maciel, ele é produtor cultural, empreendedor social, pedagogo, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela Universidade de Brasília. Em 10 anos, a população carcerária brasileira quase que dobrou de tamanho. As mazelas que destroem o sistema penitenciário se multiplicam e ajudam a produzir violência. Vamos ver na reportagem as possíveis causas da decadência desse sistema. A situação do sistema prisional brasileiro é um dos problemas mais complexos da nossa sociedade. Você sabia que nós somos a 4ª maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia? A superlotação dos presídios é o problema mais básico.
De acordo com os dados do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil tinha 336 mil presos em 2004 e 10 anos depois ultrapassou os 600 mil encarcerados. A capacidade do sistema é de apenas 371 mil presos. Especialistas em segurança pública vinculam a lei de drogas, aprovada em 2006, com o aumento da população carcerária. Antes da sanção da nova lei, 9% dos presos haviam cometido crimes ligados às drogas. Em 2014, 64% das mulheres presas e 25% dos homens respondiam por tráfico. Tem montes de inocente aí que a gente sabe que é inocente, mas a justiça não vê. Nem todo mundo que está no tráfico é traficante. Porque ali mesmo fala que não existe quantidade, não existe quantidade. Tem pessoas aí com 30 quilos, 100 quilos, 1 tonelada. Tem pessoas com 5 gramas de maconha. Está no tráfico do mesmo jeito. Você não vai achar ninguém preso por uso. Só por tráfico. Outro fator que leva à superlotação é o excesso de presos provisórios. Dos mais de 600 mil detentos no Brasil, cerca de 250 mil, ou 40% do total, ainda aguardam a decisão da Justiça. A nossa lei, no papel, ela é muito bem feita. Ela é muito bem bolada. Mas ela não é cumprida, a lei não é cumprida. A lei não fala que todos são inocentes até provar o contrário. Então, cadê? Mostra um condenado aqui dentro que já foi julgado. Nenhum. No Brasil, 67% dos presos são negros, mas a proporção de negros na sociedade é de 51%. E aí, por onde começar a resolver? Por onde começar a resolver, né? Então, doutora Sandra, a população carcerária, né, quase que dobrou com a nova política antidrogas em 2006. A senhora vê relação entre esses dois fatos? Então, a reportagem traz que sim, mas a sociedade é muito mais complexa do que isso. A verdade é que, de 2004 para cá, também a questão do uso da droga passou a ser um problema maior para a própria sociedade, né? O aumento do número de pessoas que usam drogas e, consequentemente, está relacionada ao tráfico também é muito maior. Eu acho que tem muito mais a ver com toda a questão da exclusão social, né? Da pobreza, de outros elementos que não é só a droga, mas, sem dúvida nenhuma, também isso é um fator muito importante e que não tem como ser descartado. Mesmo porque, quando a gente está dentro, né, do sistema, quando você entra na cadeia, você vê que mesmo aqueles que não estão presos em razão de problemas com drogas, eles têm um envolvimento com drogas. E, muitas vezes, depois que entram, esse problema se agrava, trazendo para suas famílias, né, ou suas mulheres que vão entrando, ou suas mulheres que acabam se comprometendo fora em razão da questão vinculada à droga, porque muitas vezes a pessoa que está fora não tem um grande problema, mas quando entra, o sistema acaba gerando um aumento nisso. Então, a droga permeia as relações, não só na sociedade, mas também no sistema penitenciário, porque o sistema ele é um reflexo daquilo que nós temos aqui, e um reflexo perverso, um reflexo que mostra o lado mais sensível, o lado mais desigual da nossa sociedade. Max, você coordena o Jovem de Expressão, um programa lá na Ceilândia que oferece oportunidades para os jovens de periferia com formação, orientação profissional. Então, você está muito ligado no seu dia a dia às questões da periferia. Esse fato da gente ter 67% da população carcerária negra, como é que você avalia essa situação? Então, primeiro saudar, obrigado pelo convite, São Sebastião, Vila Nova, Morro da Cruz, Bosque, vocês são demais, conheço, visito sempre. Evelina, enfim, eu enxergo essa questão da população negra encarcerada como um processo ainda que o Brasil não superou de racismo profundo, estrutural. Porque o nosso sistema carcerário, ele não é só uma reprodução da lógica do dia da nossa sociedade, como ele é também desigual na sua aplicação.
né? Como a reportagem bem trouxe, a gente tem dentro do sistema penitenciário jovens com 6 gramas, enquanto os jovens brancos com 130 quilos são liberados, não chegam nem a ficar na primeira porta do processo. E o que a gente enxerga, a trabalhar 10 anos com a população jovem, por exemplo, na cidade de Ceilândia, é que violência se combate com garantia de direitos. Todos os que estão dentro do sistema carcerário saíram da escola 2 anos antes de entrar ou de cometer um ato infracional. Ele evade da escola e ninguém pergunta por que ele saiu da escola. Ele só tem que retornar à escola quando ele comete um ato infracional, quando ele comete um delito, ou às vezes ele está fazendo um uso de uma droga que corresponde a ele. Né? Então, eu acho que o Brasil precisa avançar, inclusive, nessa discussão se essa guerra às drogas levou algum caminho. Porque, assim, eu quero dizer uma coisa bem séria para vocês. Uma sociedade democrática que tem 700 mil pessoas presas e que mata 60 mil pessoas por ano, não está certo isso. Não está saudável isso. Então, o que a gente tem feito nas nossas comunidades é empoderar a juventude para a sua garantia de direitos, para a sua participação social, para ele ser quem ele quer ser. Como a Preta Rara bem disse, empurram para nossas comunidades como sonho de futuro o primeiro emprego, como se isso fosse de fato o que a juventude quer. Ela quer viver. Por que ela não pode experimentar a universidade e tem que trabalhar primeiro? Por que ela não pode ir para Ciências Sem Fronteiras antes de ter o primeiro emprego? Não, condiciona a nós uma lógica que às vezes não é o sonho dessa garotada. E muitas dessas cidades, não estamos pegando Brasília como referência, mas o Brasil todo, o único braço do Estado que está lá é a polícia. Então, assim, falta muito desenho de cidade que a gente quer, cidade que a gente gosta. E falta muito também a gente começar a entender que essa lógica punitiva, há outros caminhos, que depois a gente pode debater, que outros países no mundo traçaram como referência para não encarcerar. Porque, olha, veja bem, eu tenho quase, não é 100%, que ninguém tem 100%, mas quase certeza que um jovem que foi pego com uma pequena quantidade de droga e que está dentro desse sistema carcerário, o presídio fez muito mais mal a ele do que propriamente o que ele tem de droga ali com ele naquele momento. Então, acho que é uma reflexão que nós vamos ter que ter e que a juventude já vem debatendo isso também dentro das nossas comunidades. Já temos perguntas aqui na plateia. Meu nome é Pedro Lemos, minha pergunta é para a doutora Sandra. Como cumprir a progressão de regimes previstas em lei quando não há estrutura para isso? Essa já é uma na veia, né, gente? Vocês já começam bem. É difícil pensar em progressão quando o próprio sistema, como eu disse, já é um sistema sem estrutura. Né? Que quem conhece, quem já entrou na cadeia, sabe como é que as coisas funcionam na realidade. Né? A gente viu reportagem e mostrou uma pincelada, né, do que é a realidade lá dentro, que são cadeias superlotadas, são cadeias sem condições estruturais básicas, mínimas, sem condições de vida e de humanidade. Então, se o sistema já é assim, que dirá a progressão e a possibilidade daquilo que a lei fala, né, que é de ter um trabalho, condições de estudo, para que essa pessoa possa ir voltando passo a passo para a sociedade. Então, de fato, a progressão é um grande problema, como é um grande problema o encarceramento em massa, como é um grande problema a prisão provisória, em que um grande número de pessoas está preso por mais tempo do que deveria ser o processo regular, porque o número de processos também é muito grande. É meio que um círculo vicioso, e eu volto a repetir, um círculo muito perverso, em que a maior parte das pessoas que nele estão girando de uma forma enlouquecedora, de fato, é a juventude negra. Porque maior ainda do que esse índice publicado é que se nós formos alcançar um pouco, elevar um pouco mais, para colocar jovens adultos até uma faixa etária de 25 anos, esse índice é ainda maior. Se a gente pensar em até 30 anos de idade, provavelmente chega a 90% do número de pessoas que estão presas no Brasil. Né? Hoje, com 30 anos de idade. Quer dizer, a vida pela frente, a necessidade de voltar e a necessidade de oportunidades para que possa voltar, eu nem digo melhor, mas que possa voltar em melhores condições do que as condições que entraram quando lá chegaram.
A sensação é de que a gente está caminhando a sociedade brasileira para um buraco, porque, né, os dados são estarrecedores. Verdade. Agora a gente vai conversar aqui com a Madu, nossa blogueira. Madu, você também que faz parte aí do Conselho Jovem do Câmara Ligada e foi uma das pessoas que sugeriu o tema, né? Inclusive o passado, o LGBT-fobia também, você venceu os 2 temas, olha só, já tá. Madu, você também faz parte do diretório da UNB, né? Negro Quilombo. Como é que vocês debatem esses temas? Vocês debatem também sobre isso? Sistema prisional, política de drogas? Então, falar sobre o encarceramento da população negra também é tema, né, dentro do Diretório Negro Quilombo. Então, a gente pauta todas as questões de negritude e negros na academia, todas essas questões que perpassam os negros na nossa sociedade, né? O Quilombo ele se propõe a discutir isso com a academia e também incluir esses temas dentro da academia. E a gente está sempre pautando essas questões referentes a isso, seja sistema prisional, seja oportunidades de trabalho, seja masculinidades negras, seja transexualidades negras. Então, a gente está sempre debatendo essas questões. Assim. Já tem pergunta aí para alguém? Já tem pergunta. A nossa primeira pergunta chegou via Facebook, do Laércio Monteira, de Araucária, Paraná. Vocês acham que privatizando os presídios e transformando-os em fontes produtoras para a sociedade, com penas alternativas, resolveria o problema do sistema carcerário brasileiro? A pergunta acho que é para os 2 convidados. Então, os 2 respondem. Bem, então eu quero dizer o seguinte. Primeiro que não tem nenhum apanhado de estudo nacional ou internacional que diga que privatizar presídio é positivo. Primeiro que a tutela e a questão punitiva é responsabilidade do Estado. O Estado não pode passar a outro essa responsabilidade. Algumas experiências no Brasil, nós temos aproximadamente 22 presídios que são privatizados, ou seja, o Estado tem um espaço e entrega para a iniciativa privada, e uma experiência em Minas Gerais que fez uma política, uma PPP, né, que de fato uma empresa construiu, enfim. Em relação, a gente gasta R$ 1.300 com cada preso. Nessa PPP, ela passou a gastar R$ 2.700. Isso é negócio com o preso. Internacionalmente, o que a privatização gerou foi lobby das empresas para poder incidir no legislativo, para poder mudar as penalidades e tornar mais pesada ainda cada lei, né? Você também tem aquela coisa do regime provisório de se estender mais o tempo, porque o cara ganha por tempo lá. Agora, eu acredito muito nas penas alternativas, nas políticas de restaurativas, né? Você tem furto, tem roubo, que podem ser políticas restaurativas. Você tem a questão do monitoramento por tornozeleiras, que pode ser implementado. E os Estados Unidos, que foi um país que avançou muito nesse processo de privatização, no governo Obama, por exemplo, fez uma auditoria e começou a desprivatizar, porque, no final das contas, gente, nós somos a 6ª maior população do mundo, a 4ª que mais encarcera, nós estamos atrás da Rússia. Estados Unidos, China e Rússia estão desencarcerando e nós vamos passar, possivelmente, ano que vem, a Rússia. Essa é a lógica que a gente entende como eficiente para um Estado que a gente pensa que vai dar bom. Eu acredito que os números estão apresentando é que não. Nós vamos ouvir a opinião de alguns deputados sobre o atual sistema prisional e como andam as discussões aqui na Câmara sobre isso. Mais do que se aprovar leis, nós temos que rediscutir o sistema carcerário brasileiro. Além de falido, hoje ele deforma as pessoas, né? Então acho que nós temos que ter um amplo debate no Congresso, mas principalmente com a sociedade. Tem um projeto de lei nessa casa que diz o seguinte: para que o apenado, ou seja, aquele que já recebeu uma pena, uma condenação do Estado, tenha direito ao seu primeiro benefício, primeiro ele tem que ter cumprido 70% da sua condenação em regime fechado. Você não pode transformar os presídios em depósito de pessoas. Agora, tem que ter algumas regras rígidas. Se quem tocar fogo no colchão, vai ficar sem colchão. Né? A partir do momento que o cara destrói aquilo que foi construído para ele, com o dinheiro do povo, um dinheiro público, ele tem que ser responsabilizado. Nós temos hoje uma magistratura no Brasil onde nós temos uma quantidade de juízes de execução penal extremamente irrisório, que nós temos vários processos em andamento. Só para você ter uma ideia, 41% hoje dos presos que estão dentro do sistema prisional estão esperando uma condenação ou não, ou uma absolvição, e estão lá realmente presos
presos durante, às vezes, um bom período, 2, 3 anos a fio. Então, você vê que não faltam simplesmente leis no Brasil. O que falta é efetividade. Uma das responsabilidades pelo sistema penitenciário ser desse tamanho é a má aplicação da legislação de drogas, a não aplicação de medidas alternativas à prisão, medidas cautelares alternativas de prisão, e também a não aplicação de alternativas penais para que as pessoas possam cumprir a punição de outra maneira e reservar a prisão para as pessoas mais perigosas. Doutora Sandra, a deputada Lisiane, ela fala da importância, né, do trabalho dos juízes, da execução penal. Como é que é esse trabalho? Então, são duas fases distintas, tá? É importante a gente separar. A primeira fase na justiça é o processo que a gente chama de conhecimento, quando a pessoa ainda não tem uma sentença final contra ele. E nessa fase não é o juiz da execução penal que cuida, né? Embora o juiz da execução cuide do presídio, mas esse processo está, no primeiro momento, a cargo do juiz, depois, com os recursos, vai para o tribunal e pode chegar até aqui em Brasília, né, no Supremo, no STJ, e isso é o que leva um tempo e que nós chamamos muitas vezes de preso provisório, né? A exceção agora é a questão que vem sendo ainda discutida sobre se a prisão deve acontecer logo em segundo grau, quando o tribunal decide, ou se tem direito de aguardar chegar as decisões aqui de Supremo e STJ. E outra fase é depois que ele já tem a sentença, que já acabou, que não tem mais recurso, aí é o juiz da execução penal. De fato, o número de juízes para o quantitativo de processos no Brasil, ele não é compatível, mas não é a parte criminal o maior problema no Brasil, eu tenho que ser sincera com vocês, né? O volume de processos, crimes ou de sentenças transitadas em julgados por juízes não é tão grande como outros processos. Agora, eu queria colocar, se vocês me permitem, rapidamente uma questão que eu acho super importante e que tem a ver com prisões provisórias, que é até objeto de uma pesquisa que eu tenho, né, trazido sempre para análise crítica, que é o perfil do juiz. Eu acho super importante, quando a gente faz um levantamento de quem são os juízes no Brasil, né? Se a gente, algum tempo atrás, a nossa associação de juízes e o próprio Conselho Nacional da Magistratura fez um levantamento de quantos % dos juízes eram negros e quantos % dos juízes eram pardos. 1% de juízes são negros no Brasil e 13% se declararam pardos. E parda sou eu, né? Então, vocês imaginam, na verdade, como isso funciona. O perfil do juiz tem muito a ver também. Como é que, na minha opinião, você espera que um juiz que esteja um tanto quanto deslocado, né, do contexto da sociedade, que não seja fruto da origem mesmo da sociedade, possa ter uma maior aproximação? Então, acho super importante a gente falar sobre isso, sobre acesso ao judiciário, sobre concursos, sobre essa questão, né, de abrir mesmo margem para o maior acesso, porque se a maior parte da população no Brasil hoje é negra ou parda, né, aí enquadrando tudo, e nós temos 1 a 13% de juízes que são ou que se declaram pardos, tem um tanto de distanciamento da sociedade, né? Alguma coisa também está um pouco distorcida e precisa ser revista. Então, eu acho que tem muito a ver com o perfil, tem muito a ver com a formação, tem muito a ver com aquilo que se precisa buscar de reconstrução também do judiciário. Aí falta empatia, né? Max, eu sei que você está doido para falar, mas eu vou ter que chamar o intervalo. E daqui a pouquinho a gente faz uma rodada de perguntas com a plateia, tá bom? Mas vamos ouvir mais Preta Rara. Vamos dançar, gente? Deixa eu puxar aqui pra você. Negracim. Negracim. Mulher negra brasileira, codinome mulata, nos comparavam com ser sem alma.
Pra gringo, somos atração. Se vem de fora, já querem pôr a mão. No carnaval eu represento, samba no pé. Eu mostro meu talento, mas não confunda, não se iluda. Eu tenho alma e coração, não sou feita só de bunda. Épocas passadas nós somos usadas pros portugueses quando eles não arrumavam nada. Se encantavam com a pele escura. Quando não estava com as negras, eles usavam as mulas. Sendo assim, o nome surgiu, generalizando toda a preta do Brasil. É um esculacho, é o que eu acho. Se vou pra fora, minha carne vale um preço alto. Se me chamarem de neguinha, assim me anima. Mas se chama de mulata e arruma briga. Pela textura do cabelo tiram conclusões. A hipocrisia impera no meio dos vilões. Vou falar bem alto pra todo mundo ouvir. Sou fruto dessa terra que a cor predomina, assim. Não tenha vergonha de ser o que é. Se não tivesse orgulho eu não estaria de pé. Sou mais uma mulher preta que relata. Sou muito mais que uma simples mulata negra. Sim, não sou mulata. Hey, corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Nós somos negras, não importa o que haja. Negra sim, não sou mulata. Hey, corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Nós somos negras, não importa o que haja. Já é. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada fala sobre a situação das prisões no Brasil. A ressocialização de presos é meio que um mito no Brasil, porque sobreviver ao sistema carcerário e ainda se recuperar é um feito para muito poucos. Nós vamos conhecer agora a história de Raimundo Freitas, um desses vitoriosos. A gente nasceu num lar evangélico. Uns 10, 12 anos nós se afastamos. E aí veio os primeiros amigos, entre aspas. Veio primeiro baseado, veio primeiro furto, veio a primeira prisão, socioeducativo, saí. Veio a segunda, saí. Veio a terceira, saí. Até eu ficar na maioridade. E aí eu caí dentro do sistema. Fui assalto, nós fizemos vários assaltos, então eu fui preso no artigo 157. Ao todo agora está completando quase 21 anos, mais 12 no fechado e 8 no regime aberto. A prisão na rotina ela é cabeça baixa, sim senhor, não senhor, mão para trás. A pessoa tem que submeter às regras tanto do Estado quanto do mundo do crime. A gente enfrenta dificuldade a todo momento. Uma cela onde comporta 4 pessoas, ela tem 12. Numa cela onde comportava 18 pessoas, hoje tem 53. Elas revezam. Umas dormem dentro do banheiro, enquanto a outra fica acordada. E quando a outra acorda, vai fazendo essa reversão. Deveria abrir mais oficina ali dentro e fazer uma parceria com a empresa para usar aquela mão de obra que existe dentro do sistema, botar aquelas pessoas para trabalhar. Eu consegui uma vaga na fábrica de bola e quando eu saí, eu consegui uma oportunidade, entendeu? Para me trabalhar. E hoje eu estou trabalhando aqui na administração da Candangolândia, né? Eu conheci minha esposa e ela soube que eu estava dentro do sistema. Ela foi lá, conversou comigo, falou, eu vou te ajudar, eu acredito em você. E ela ficou comigo 1, 2, 3, 5, 6, todo esse tempo. Já vou fazer que eu estou 18 anos com ela, tem 2 filhas lindas que ela me deu. E aí, meu irmão, é minha parceira, é minha amiga, é minha companheira, me ajudou em todo momento e me ajuda. Eu estou fazendo um curso superior, né? Estou numa graduação de Direito, me encontro no 3º semestre. Essa é a oportunidade da minha vida, ou seja, a chance para me mostrar, tanto para mim mesmo, para minha família e para a sociedade, que existe. Tem jeito sim a ressocialização. A associação tem jeito sim. Basta a pessoa dar uma oportunidade e acreditar, e ela mesma acreditar nela mesma, entendeu? Não, vou mudar minha vida, vou mudar minha história através do trabalho, através do estudo. Oportunidades, né? Que
Sandra, a lei de execuções penais, né, ela já prevê diversas ações para a recuperação do preso. Programas de estudo, ofertas de trabalho, isso também tem insuficiência, né, a gente vê. Então, tem. Vale dizer que assim, existem muitas iniciativas muito positivas. Eu venho de um estado que se chama, eu venho de Rondônia, né? Eu estou temporariamente aqui. E Rondônia, por exemplo, é um estado que tem iniciativas excepcionais. Nós temos um sistema parecido com a PAC lá. E quando eu vejo uma reportagem como essa, eu me recordo pelo menos de uma lista grande de pessoas que passaram mais ou menos pelas mesmas coisas. Mas, uma vez mais, eu ressalto, todos os programas, todos os projetos, eles pressupõem uma série de outros fatores. Primeiro, o envolvimento do próprio condenado. Ele precisa querer, ele precisa estar em condições de querer, porque nem sempre isso é possível também. Porque, às vezes, o comprometimento com o uso de drogas ou o comprometimento com o próprio sistema, né, do sistema que eles chamam do crime, relacionado a facções criminosas, outras coisas, não possibilita. E outra coisa super importante, que é a família que está do lado de fora. Sem a família, sem esse suporte, né, de uma mulher, de uma mãe, daquelas pessoas que acompanham, é essencial. E falo mais, nisso eu toco no assunto das mulheres que são encarceradas. Por quê? O que eu vivenciei, assim, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com o sistema prisional, é que todo homem preso tem sempre uma mulher que o ampare. Tem uma mãe, uma irmã, tem uma esposa, mas a mulher presa vive uma condição de isolamento, uma condição de solidão extrema. Se essa mulher presa engravida, se essa mulher presa tem um filho, essa condição é ainda mais dura. Se essa mulher tem envolvimento com substâncias entorpecentes ou algum outro tipo, é ainda um recorte mais duro. Então, quando a gente pensa em trabalho, quando a gente pensa em ressocialização, a gente tem vários segmentos. Para o homem, nessa condição que tem um amparo de uma igreja, que tem um amparo da família, isso é um caminho mais linear, é mais fácil de ser seguido. Há outras pessoas que não têm essa facilidade, têm mais dificuldade, mas não é impossível, tá, gente? Nós temos mais perguntas, pode. Oi, meu nome é Renato Mega. Queria fazer uma pergunta para o Max, relacionado ao que você já estava falando. Eu vi um vídeo esses dias, queria que você refletisse comigo sobre isso. Tem um deputado que diz que prefere ter um filho burro e um filho doente do que ter um filho morto, que a prioridade do país, hoje em dia, é a segurança. Então, todo investimento tópico do país seria realmente para a segurança. Ou seja, que nós vemos, em relação ao que ele diz, que não tá em plano aí a educação, como ele diz, né? Então, o que você acha dessa frase que se pode compartilhar aí com a gente? Eu assisti. Eu perguntaria se o filho dele é analfabeto e se o filho dele não tem plano de saúde, por exemplo. Que eu duvido muito. Possivelmente o filho dele estudou numa das melhores escolas de Brasília e tem um dos melhores planos de Brasília. O problema que a gente tem como saída audível é que a punição é a melhor ferramenta. Porque isso qualquer um que sofre violência pede na hora. O problema não é só essa punição, porque esse senhor, por exemplo, ele vive num encarcelamento ou vive num ambiente saudável que não é as periferias, que não são as periferias quase sempre. E ele representa, por exemplo, uma corporação que me reconhece, por exemplo, como padrão suspeito de abordagem. Não estou aqui de abarreta porque eu sou rapper, apesar de produzir um dos maiores eventos de rap ou de hip hop no Distrito Federal. A barreta aqui é justamente para desmistificar o padrão suspeito de abordagem que no Distrito Federal foi chamado de kit peba. E que ele, por exemplo, fortaleceu essa tese. Então, esse discurso é fácil. Vamos fazer um Estado só com polícia? Esse Estado penal, e aí para concluir, Venine, é o Estado que diz o seguinte, que vai dizer que a Vila Olímpica em São Sebastião é para reduzir violência. E não porque a Vila Olímpica em São Sebastião é um direito de São Sebastião ter acesso ao esporte e ao lazer. É essa percepção lógica. Perguntas... A gente já está quase acabando, então vamos lá. Respostas rapidinhas para dar tempo para mais pergunta. Pode falar. O meu nome é João Vitor. E eu estudo no site São Bartolomeu e eu queria perguntar para a doutora Sandra se existe algum movimento dentro do judiciário que os julgamentos dos presos provisórios ocorra de forma mais rápida. Isso porque quanto mais tempo preso, é pior, né? Então, existem vários movimentos nessa linha, tá, gente? Principalmente o Conselho Nacional de Justiça, que é onde eu estou atualmente, ele tem políticas, né? A linha de atuação é políticas. Então, tem conselheiros, por exemplo, tem uma conselheira que é aqui a representante da Câmara lá.
E essa conselheira, ela tem, inclusive, propostas, ela faz pesquisas e tem propostas de mudança de legislação, para começo de conversa. Isso tudo que nós estamos falando, né, da questão da quantidade de drogas, de medidas que nós chamamos descarcerizadoras, né, são medidas alternativas ao cárcere, alternativas à prisão, existem enquanto propostas também dentro do CNJ. Além disso, existe fiscalização. Né? A Corregedoria, que é o órgão que eu trabalho, está sempre em cima, né, para cobrar dos juízes e dos tribunais o julgamento mais rápido desses processos. Quer seja fazendo fiscalização através do sistema, né? O nosso processo hoje, muitos são informatizados, mas eu tenho a dizer que a demora também no processo é uma demora relativa à natureza do crime e muito também do volume de processos. Agora, um dos movimentos, eu estava falando sobre o perfil do juiz, e eu vou fazer um link com isso, que um dos movimentos que tem, que não é do Conselho Nacional, mas é dos juízes, é um movimento que são de juízes e juízas negras no Brasil. E esse movimento tem uma série de propostas também, que é esse olhar para que o juiz tenha mais empatia, tenha mais proximidade com a realidade. Porque uma das formas hoje que se tem de que o preso não aguarde tanto tempo é que na audiência de custódia, eu não sei se vocês sabem, quando a pessoa é presa, né, existe uma previsão que não é só do Brasil, tá, gente? Ela é internacional, que toda pessoa presa, quer seja adolescente, quer seja adulto, ela tem o direito de ser apresentado diante de um juiz. E aqui no Brasil isso tem um nome de audiência de custódia, quando o preso vai a ser apresentado para o juiz. Isso tem duas finalidades. Eu estou tentando ser rápida, mas está difícil. Vou falar mais rápido. Duas finalidades. A primeira é isso de analisar se ele precisa aguardar preso o processo. E a segunda é de verificar se houve tortura, se houve alguma forma na abordagem da polícia ou no sistema, depois que ele já entrou, de restrição de direitos dele, principalmente através da tortura. Então, essa audiência é muito importante. E essa audiência é um movimento do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar o tempo de demora e a necessidade da prisão. Então, isso são iniciativas que não têm tido, né, pelo resultado, muita efetividade, porque é preciso que se vá além, mas que se está buscando alternativas para se chegar a isso. Madu, mais perguntas aí pra gente, rapidinho? Então, tem uma pergunta aqui sobre o sistema do feminino, carcerário feminino. O Brasil é signatário das regras de Mandela, regras de Bangkok, regras das Nações Unidas para tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras e diversos outros tratados. Em paralelo, nós temos denúncias de mulheres que usam miolos de pão como absorvente, casos relacionados ao uso excessivo de algemas. Essas regras já foram devidamente incorporadas ao cotidiano das prisões? A pergunta é do Gabriel Santos, de Brasília. Tá bem? Né? Vamos dividir. Na questão do feminino, a única lógica que eu entendo é isso, assim, que como a justiça atua no processo, ou seja, ela reconhece porque o problema nosso, nós temos que entender que é a desigualdade social mesmo. O problema é ser pobre nesse país. Porque uma família rica, por exemplo, quando uma mulher rica vai presa, o juiz, por exemplo, determina que ela não pode deixar os filhos só em casa. Mas tira o filho da pobre que está lá, inclusive, que fica com a avó. Essa maluquice eu não entendo, confesso, gente. Eu fico assim tentando, às vezes, compreender, ler mais. Mas essas mudanças de comportamento, às vezes, diárias, provocam na gente um sentimento que aí sim é de impunidade, que a justiça não é legal. Agora, acho que a Sandra pode falar um pouco mais do processo real, porque eu acompanho mais o masculino, não acompanho tanto o feminino. Então, é fato, isso acontece, e uma coisa positiva que eu tenho para dizer é que o momento que o judiciário vive no Brasil é um momento positivo, porque nós temos hoje a presidente do Supremo é uma mulher, né? Na história, é a primeira vez que nós temos uma presidente do Supremo e uma presidente do Superior Tribunal, que são, assim, o ápice do judiciário hoje é composto por mulheres. Então, isso tem uma sensibilidade maior. Tem um olhar diferenciado, que é o olhar da mulher. É uma preocupação com a mulher. Então, a própria ministra Carmen Lúcia tem propostas para o encarceramento feminino. E também tem muito disso, assim, o fato de, infelizmente, tá? E eu estou admitindo, porque é uma coisa da realidade e que o empoderamento e conhecer os seus direitos faz diferença. Mas, por exemplo, quando uma pessoa que tem uma condição social e econômica melhor, ela tem um advogado.
enquanto a outra pessoa, muitas vezes, precisa utilizar do serviço da defensoria, que é muito. Então, assim, como o grande número de pessoas no Brasil, e principalmente nós falamos, o grande número de presos, é pessoa que não tem condição econômica, que está, né, é pobre. Então, esse é o público da defensoria. Consequentemente, existe muito mais processos da defensoria do que de advogados privados. O direito é o mesmo. Toda mulher, né, na verdade, é toda pessoa que tenha seu cargo, filho, né, de 6 anos, em algumas condições até aumentou agora para 12 anos de idade, toda pessoa que o processo é provisório tem o direito de prisão domiciliar. Resta saber quem está fazendo esses pedidos. Então, vocês que estão aqui, que são jovens, conhecer os seus direitos é essencial. Porque, gente, habeas corpus é uma coisa muito interessante. Qualquer um pode pedir. Quando a gente está na faculdade de Direito, a gente fala, você pega um papel higiênico e escreve. Porque o juiz, quando toma conhecimento de uma prisão ilegal, ele é obrigado a decidir, independente do papel que veio ou de quem está pedindo. Então, as pessoas que estão na vida comum do dia a dia, que não têm conhecimento de direito, enquanto, né, curso de direito, saber do seu direito é essencial. Saber ter na formação das escolas informação sobre o que é direito é muito importante para que possa exercer seu direito e exercer pelas outras pessoas com quem convive. Verdade, né? Muito assunto. O programa acabou aqui na TV, mas você pode continuar ligado na gente no www.camaraligada.com.br ou nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram também. Nós estamos aguardando o envio de vídeos de vocês para nossa homenagem aos 20 anos da TV Câmara. Grava um vídeo, manda para cá e entra na programação da TV Câmara você também. Eu agradeço o apoio dos nossos parceiros, o Sesc DF, a Unesco, o ANDI, Unicef, Simpro DF, UNFPA e o Jovem de Expressão. Muito obrigada, Max, obrigada, doutora Sandra, obrigada a vocês que vieram até aqui fazer o programa com a gente. Agradeço todo mundo e a Preta Rara termina o programa pra gente. Filha de Deus. Quem é que vem dançar aqui? Diga não à maioridade penal. Liberdade para todos os Rafaéis Bragas que existem no Brasil. Cadê as big ass e os big boys? Segue a rima louca difundindo minhas ideias. Preta Rara tá na casa, hip hop nunca para. Pra paz eu digo sim, pra guerra eu digo talvez. Se tiver finalidade nobre, tô com vocês. Ponto nos dedos, as guerreiras de verdade. A coragem que mantenho, não dá chance pros covardes. Lâmina pólvora, meu coração dilacerado. O Brasil é forte, mas pertence à América do Norte. Lodges e condesas sequestraram, estupraram minha raça que é linda, mas nunca cicatrizaram. Primidos caminharam, mas nunca se acomodaram. Muitas lutas históricas no mundo se destacaram. Criaram raiz, construíram o império dos brancos. Couro da chibata ecoava. Cantos de milhões de almas dilaceradas, de suas terras arrancadas, famílias dizimadas, culturas queimadas pelo dito Senhor. A forma de intimidação criada pelo opressor. Alguém que mais tarde chegaram, ainda mais se assustaram. Ver os irmãos de alma sendo arrancadas. Tristezas a menos, não o bastante pra se conformar. Ser um morto-vivo ou escravo. Um lá que sabe até de dor e sofrimento da vida vegetativa do flagelo. Dentro de minha alma canta os meus ancestrais sempre no fronte, guerreando contra o capataz. Sagas e voraz, um pacto de sangue com meu povo, correntes e grilhões. Conquista virtuosa, mas nem sempre respeitada. Me negam a cadeira, mas me entregam a enxada. Saída anônima, conquistando espaço, meu legado na história. Por aqui eu mesmo faço. Filha de Dandara, sobrevivi. Por ser guerreira, estou aqui batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Filha de Dandara, sobrevivi. Por ser guerreira, estou aqui batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher é fazendo rima. É isso, lugar de mulher.